Olá, eu me chamo Maria Clara Carneiro Mion. No presente vídeo, lhe apresentarei o que a ANBR 9050 e a Instrução Normativa número 9, a IN 09, dizem quanto ao projeto de escadas em construções civis. Isto para obtenção parcial da nota da média 1 da disciplina de Desenho Técnico para Engenharia Civil, ministrada pelo professor Márcio Marques, na Universidade do Vale do Itajaí. Vamos lá? Comecemos pelo básico. A NBR 9050 define como escada uma sequência de 3 ou mais degraus. Ela estipula critérios para a definição das dimensões de todos os componentes da escada. Vejamos quais são esses componentes. 1. Pisos. Representados em rosa no desenho, os pisos se referem à parte horizontal da escada, onde pisa-se. Mais para frente chamaremos de P, que será igual à largura do degrau. Espelhos. São os componentes que podemos ver em azul. É a parte vertical da escada, onde se aumenta o nível. Os chamaremos de E, referindo-se à altura do degrau. Patamar. Em verde, podemos ver o patamar da escada. Ele se trata de uma plataforma intermediária entre escadas. Corrimão. Ilustrado em amarelo, é um elemento obrigatório pela NBR 9050 em escadas e rampas. Refere-se a um apoio contínuo ao longo da escada. Guarda-corpo. Podemos vê-lo em laranja. Trata-se da plataforma vertical que protege os circulantes contra quedas. Diferente do corrimão, este é obrigatório apenas em escadas onde há risco de queda lateral. Bossel. Algumas escadas possuem bossel, que está representado em vermelho na imagem. Ele é utilizado para alargar o espelho da escada, principalmente em construções residenciais, mas não é recomendado pela NBR 9050, pois apresenta risco de tropeço. Entretanto, caso seja utilizado, deve-se possuir cantos arredondados e projeção máxima de 1,5 cm. Com os componentes em mente, vamos conhecer quais são os tipos de escadas que podemos encontrar em edificações. Quanto ao formato, podemos dividir as escadas em 5 tipos: reta, em L, circular, caracol e de marinheiro. As escadas retas são simples, possuem degraus paralelos e retos, como retângulos. Geralmente são usadas em espaços maiores que comportam bem o seu tamanho, ou onde não seja exigida grande mudança de nível. As escadas em L são aquelas em que há uma curva de 90 graus, muito parecidas com o formato da letra L. Elas são utilizadas onde não há tanto espaço disponível, pois utilizam o espaço de forma mais eficiente. Escadas circulares ou helicoidais e escadas em caracol são muito parecidas. Ambas giram em torno de um eixo e são utilizadas em espaços pequenos, além de possuírem um apelo estético bem evidente. Para diferenciar as duas, pense que a caracol tem seus degraus abertos como um leque em torno de um eixo fixo ao chão, e que a circular possui degraus maiores, além de poder ser mais aberta, como uma espécie de fita helicoidal. Já as escadas de marinheiro são bastante características. Elas possuem degraus em formato de U e servem de apoio para os pés e para as mãos. Podem ser encontradas em locais onde seja necessária grande elevação vertical, como em telhados ou plataformas de equipamentos, além de barcos, é claro. Agora, classificando quanto à utilização das escadas, elas podem ser separadas em residenciais, comerciais, industriais e para emergência. Quanto ao material, podem ser de madeira, de metal, de concreto ou de vidro. Por último, mas não menos importante, podemos separá-las por funções normativas. São elas: escada comum, também chamada de escada aberta. Nesta não existe proteção contra fogo ou fumaça, por isso só é permitido em construções de no máximo 12 metros. Escada enclausurada protegida. Seu acesso se dá por portas corta-fogo e é cercada por paredes de concreto ou alvenaria, que são resistentes ao fogo. Apesar de proteger contra chamas e ao fogo, ela não é à prova de fumaça. Escada enclausurada à prova de fumaça. Parecida com a anterior, porém segura contra a fumaça, pois possui ventilação natural ou uma antecâmara que servem para evitar a entrada dela, tornando-a mais segura para a evacuação de prédios altos. Escada pressurizada. Recebe jatos de ar limpo sob pressão que evitam a entrada da fumaça. É utilizada em shoppings, hospitais e prédios muito altos. O que a NBR 9050 diz sobre o dimensionamento de escadas? Bom, primeiro deve-se entender que essa norma se refere à acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Ou seja, ao que nos interessa neste vídeo, ela trata de parâmetros para escadas acessíveis, aquelas que são seguras e de fácil uso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, assim como dimensionamento de portas e acessos. Irei abordar os pontos que considerei mais relevantes considerando o tema. Primeiro ponto: dimensionamento de pisos e espelhos. Pisos e espelhos devem ter tamanho constante, ou seja, todos os degraus de uma escada precisam ser do mesmo tamanho, e a NBR 9050 define parâmetros para o dimensionamento deles. Os pisos, chamados de P,
devem ter comprimento entre 28 e 32 centímetros, e os espelhos e altura entre 16 a 18 centímetros. Assim, a soma entre P e 2 vezes E deve estar entre 63 e 65 centímetros. Tudo isso considerando também a largura mínima para escadas, que em rotas acessíveis deve ser de 1,2 metros. Segunda questão: afastamento entre degrau e circulação. O primeiro e último degrau de um lance de escadas deve se distanciar 30 centímetros da área de circulação, além de serem sinalizados com piso de alerta, que deve ser anterior ao espaçamento. Placa de sinalização de identificação de pavimentos em alto relevo, tendo braille como opcional, a 1,2 metros de altura em relação ao chão, e degraus sinalizados com faixa, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada. Terceiro ponto: guarda-corpo. Como dito anteriormente, quando não há paredes laterais, a escada deve possuir guarda-corpo, atendendo às ABNT-NBR 9077 e a ABNT-NBR 14718, tendo 1,1 metro de altura mínima em áreas de uso coletivo. E quando não houver guarda-corpo, é necessário haver guia de balizamento, de ao menos 5 cm de altura. Quando existe guarda-corpo, o guia de balizamento é opcional. Em quarto ponto, patamares. Quando houver mudança de direção em escadas curvas, deve-se incorporar um patamar. O mesmo acontece a cada 3,2 metros de nível, que também se faz necessário adicioná-lo. A dimensão longitudinal deverá ser maior ou igual a 1,2 metros, de modo que, caso haja porta no patamar, a sua varredura não interfira nesse comprimento mínimo. Quanto à sua inclinação transversal, ela não deve ultrapassar 1% em escadas internas e 2% em escadas externas. Quinto e último ponto: os corrimões. Eles são obrigatórios pela NBR 9050, tanto em escadas quanto em rampas. Devem estar presentes dos dois lados da escada, e em rotas acessíveis devem ser duplos, tendo um a 70 cm e o outro a 92 cm em relação ao chão, e contínuos, a não ser quando em dois lances de escadas que são separados por um patamar de mais de 1,4 metros. Nessa condição, podendo haver a interrupção. Também deve-se haver prolongamento mínimo de 30 cm nas extremidades das escadas, extremidades essas que devem ter acabamento recurvado. Dito isso, atenção! A NBR 9050 não trata apenas dos parâmetros de escadas, ela também trabalha o de portas e acessos, assim como a IN 09, que fala sobre saídas de incêndio. Venha ver. Vejamos as portas. Para serem acessíveis, elas devem ter largura mínima de 80 cm e altura mínima de 2,1 metros, além de uma área mínima para aproximação frontal e lateral de cadeirantes, sendo a frontal de 1,5 metros por 1,20 e lateral de 1,20 por 1,20 metros. Também devem ser fáceis de abrir, sendo preferencialmente com maçanetas em alavanca, e com a altura de maçaneta entre 0,8 e 1,1 metro em relação ao chão. Em rotas de fuga, as portas devem ser abertas no sentido para fora da escada, e as portas que levam às escadas de emergência devem ser de material corta-fogo, o PF60, conforme recomendado pela IN 09. Quanto aos acessos às escadas, eles devem ser planos e livres de obstáculos, além de possuir iluminação de emergência e sinalização fotoluminescente em rotas de fuga. Resumidamente, é isso que a ABNT-NBR 9050 e a Instrução Normativa número 9 exigem a respeito das escadas em projetos de construção civil no Brasil. Interessante ressaltar que grande parte das especificações exigidas pela IN 09 são as mesmas da NBR 9050, apenas com uma ênfase a mais em situações de incêndio. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Tchau!